queridos, boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos à casa de José o Carpinteiro para mais uma noite de estudo, de troca, de aprendizados. Na noite de hoje, nós vamos conversar sobre o duelo, baseado nos itens de 11 a 16 do capítulo 7, Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu já começo a trazer na prática que nós iniciamos antes da palestra um processo de duelo. Nós, irmãos, e o retroprojetor. Nós duelamos com ele durante quase 15 minutos. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós precisamos ser pacientes. Nós aprendemos que nós precisamos ser confiantes. E nós aprendemos, mais uma vez, que a fé precisa ser inabalável. E com isso, eu trago que o Evangelho, ele, dentro do capítulo 7, ele fala do duelo como nós conhecemos há séculos passados, duelavam de espadas, de pistolas, um querendo ser maior do que o outro. E fica aqui a primeira reflexão para a noite de hoje. Será que atualmente nós ainda temos duelos na nossa sociedade? Mas será que realmente esses duelos ficaram lá no passado? Será? Hoje, nós duelamos com outras ferramentas. Nós duelamos através dos olhares. Nós duelamos através das palavras. Nós duelamos através das conversas em sociedade. Então, metaforicamente falando, o que nós conhecemos de duelos há décadas atrás, hoje em dia, eles se fazem presente com uma nova roupagem. O duelo, trazido pelo Evangelho, ele é um assassinato. Ele é uma barbárie. E eu peguei o apoio aqui do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 6, os itens 757, 758 e 759. No item 757 é perguntado: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Será? Os espíritos respondem: não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Já perceberam que essa resposta é mais atual impossível? E nós vamos para 758. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que sucumbirá? Eles respondem: é um suicídio. No item A, e quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Ambos. Eles respondem um ao outro. Em todos os casos, quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. E a 759, que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Hoje em dia, será que nós queremos
sempre honrar o que nós achamos que é certo? E vem a resposta muito sábia: orgulho e vaidade. Nenhum de nós aqui é orgulhoso nem vaidoso. Isso não acontece na casa de José o carpinteiro. Mas é a dupla chaga da humanidade. O verdadeiro homem de bem, ele não desonra em ser ofendido. Mas a grande preocupação do homem de bem é não ofender. Será que essa é a nossa grande preocupação? Será que nós estamos preocupados em ofender ou sermos ofendidos? E nos itens de 11 a 16, que é o estudo proposto para a noite de hoje, o duelo, ele é fruto de quê? De ignorância. O duelo, ele é fruto de vaidade. O duelo, ele é fruto de orgulho. No passado, o duelo lavava-se a honra com o sangue que escorria dos duelistas. E hoje em dia, como é que se procede? Hoje nós vamos trocar o sangue, sabe pelo quê? Pelo nosso ego inflado, o ego que sempre quer ter razão, movido pelo orgulho e pela vaidade. E vejam só que interessante, mesmo quando não há arma, não temos arma, o duelo ainda é uma forma de destruição. Vocês sabem como o duelo pode ser uma forma de destruição? Ele pode ser uma destruição espiritual e emocional. Porque o maior duelo nós travamos contra nós mesmos. E cada vez que nós ferimos alguém com palavras, nós que ficamos recheados de ressentimentos, nós ficamos recheados de orgulho, nós ficamos recheados de vaidade. E a gente está sempre querendo provar para o outro que nós somos melhor. Por que será? Será que é pelo tolo orgulho? Será que é pela vaidade? E quanta energia nós gastamos? Quantas oportunidades nós perdemos de ter uma maior compreensão com o nosso irmão? Quanta energia nós gastamos com o nosso tolo orgulho e com a nossa vaidade? O nosso duelo moderno é o conflito entre o eu espiritual e o eu orgulhoso. Olha que contrassenso. Nós estamos nessa doutrina tão esclarecedora e mesmo assim nós ainda duelamos. Duelamos contra nós mesmos e com isso nós não entendemos o nosso irmão. Vocês já observaram que hoje em dia, com o uso das redes sociais, como os duelos, como as brigas, elas ficaram muito mais inflamadas e intensas? A falta de compreensão, a falta de respeito pelo próximo. Será que nós convivemos com isso atualmente? Hoje nós duelamos com os posts das redes sociais. Nós duelamos com opiniões contrárias às nossas opiniões. Mas o Evangelho de Jesus, ele nos convida a uma reflexão. Ele nos convida à paz e não à disputa. Porque quanto mais nós disputamos, menos paz nós temos. Vocês perceberam que às vezes uma simples opinião ou uma simples publicação nas redes sociais, o que pode trazer? Pegamos como exemplo o que aconteceu na nossa cidade na semana passada. Nós tivemos um exemplo clássico do duelo que acontecia lá há milênios passados. Só que o nosso duelo atual é um duelo que tem os ânimos mais inflados, tem o ego ali, ó,
sendo perturbado pelas delinquências e pelos prazeres mundanos. Nós tivemos um duelo na nossa cidade, não somente por conta de derramamento de sangue, mas após esse duelo, nós tivemos um duelo de opiniões, de orgulhos inflados, de cada um querendo ter a sua opinião validada e não respeitando a opinião do seu próximo. Será que isso é ter um ato de coragem? Coragem é enfrentar o outro ou coragem é enfrentar a si mesmo? O que nós estamos fazendo com esses duelos que aparecem na nossa vida? Na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais. Nós estamos sendo corajosos de duelar? Nós queremos ter sempre razão? Ou nós buscamos a paz que prega o Cristo? Em nossos meios sociais, no trabalho, quando um colega discorda ou quando um colega, no ato da sua profissão, equivocadamente comete um erro, será que nós estamos apontando o dedo para esse colega? Ou nós queremos ajudar e manter a paz e a harmonia daquele ambiente? Reflitamos sobre isso. Coragem é escolher ter paz em meio à guerra. E eu não digo aqui da guerra civilizatória, da guerra mundana, mas aquela guerra que nós nutrimos na nossa alma. Essa é a guerra mais desafiadora de nós encontrarmos a paz. E a Revista Espírita, eu trago para vocês aqui, só um minuto. No artigo O Duelo da Revista Espírita, novembro de 1862, Paris, aparece o seguinte: o duelo é ainda um crime maior, porque não só é um suicídio, mas, além disso, um assassinato premeditado. Essa frase ela vem reforçar o caráter duplo de duelar. O caráter do ego, o caráter de querer ter coragem a mais e o caráter da exposição, ou seja, o suicídio. Você está se expondo inutilmente a sua vida. E no site da Rede Luz Espírita, comenta o seguinte, ó, o duelo com regras legalizadas por leis desapareceu, mas o duelo, como luta para resolver pendências entre o ofendido e o ofensor, continua existindo nas sociedades tidas como as mais instruídas ou as mais civilizadas. Será? Será que as sociedades mais instruídas e mais civilizadas ainda cometem esse ato de duelar? Mas a nossa querida Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, ela explica o seguinte, que a vingança e o desejo de revidar nascem de uma disputa interna. Lembra que nós falamos sobre o ego? Entre o nosso lado racional, que busca o equilíbrio, e o lado emocional, ferido, o ego ferido, que pede sempre o quê? Reparação. É o conflito entre o ego e o espírito. Já viram algo mais atual trazido por Joana de Ângeles? E assim, hoje, o duelo, ele é silencioso. Ele acontece entre nós. É a vontade de reagir. Nós temos sempre aquela vontade de reagir. Temos que reagir, tem que reagir de qualquer forma, porque se você não reagir, você não vale nada. Se você não reagir, você não é corajoso. Se você reagir, você não está aí de acordo com os padrões da sociedade, porque tem que reagir sempre, ou nós temos que evoluir.
Fica aqui mais uma reflexão para a noite de hoje. Vocês estão reagindo, buscando sempre a reação, ou estão buscando a evolução? O orgulho, ele sempre vai gritar mais alto. E a humildade? Cadê a humildade? Ensinada pelo Cristo, ensinada e tanto falada no Evangelho. O que nós estamos deixando nos dominar? A humildade ou a consternação de ter sempre que reagir e sempre querer ter razão? O maior duelo não é contra o outro. O meu maior duelo não é contra ali o retroprojetor. O meu maior duelo é contra o meu próprio orgulho. O meu maior duelo é entender que se o retroprojetor não funcionou na noite de hoje, algum propósito tem. O meu maior duelo é entender que eu preciso tirar um aprendizado disso tudo. Que as máquinas, elas vão falhar. E que nós também podemos falhar e tá tudo bem. Mas o que fazer dessa falha? Continuar falhando? Continuar recalcitrando? Ou utilizar essa falha, aprender, ressignificar e se fazer um novo homem e uma nova mulher? André Luiz, no livro Sinal Verde, diz o seguinte: diante de qualquer ofensa, cala e ora. O silêncio é o escudo dos que compreenderam a vida. Será que nós estamos calando e orando quando somos ofendidos? Com quem temos duelado? Nós duelamos hoje? O que dentro de mim ainda quer vencer? É o orgulho? É a vaidade? É querer ter sempre razão? Ou eu estou buscando compreender? Que duelo eu posso transformar em aprendizado? Como eu posso transformar o meu duelo com o retroprojetor em aprendizado? Eu acredito que o aprendizado que eu tive na noite de hoje é ter paciência, não me irritar perante o que aconteceu, porque tinha uma responsabilidade muito grande na noite de hoje, uma responsabilidade comigo, mas principalmente com Cristo, uma responsabilidade com vocês. Se eu tivesse me irritado no meu duelo com o retroprojetor, será que a harmonia se faria presente? Será que eu estaria calma e tranquila para passar o que eu estudei, compartilhar o que eu estudei com vocês? Talvez não. E eu trago aqui mais um aprendizado, consultando aí os livros da codificação. Cada vez que nós escolhemos compreender em vez de reagir, nós vencemos o quê? O duelo com o outro, com o acontecimento ou o nosso duelo interno? De quem é essa vitória? É a minha vitória, a vitória do espírito, ou é a vitória do outro? O que eu estou buscando? E agora fica mais uma reflexão. De um lado, procurem trazer essa imagem para vocês. De um lado, o nosso orgulho. Vamos fazer uma metáfora, vamos fazer uma brincadeira. Do lado, o nosso orgulho, empunhando aquela espada reluzente, dizendo: eu não vou perdoar. Do outro lado, a humildade,
calma, serena, com as mãos vazias, dizendo: eu escolho a paz. Quem vocês deixariam vencer? O orgulho ou a humildade? Quem nós deixamos vencer diariamente? O orgulho ou a humildade? Queridos irmãos, talvez, para não dizer com toda certeza, o maior duelo é com a nossa consciência. Esse é o duelo mais desafiador, mais trabalhoso, que nós precisamos vencer segundo a segundo, minuto a minuto. Escolher não duelar. Nós podemos. Nós podemos escolher não duelar com o outro e conosco mesmo. Será que nós estamos fazendo as escolhas certas diárias? Substituir a disputa pela cooperação, pela ajuda ao próximo. Será que nós estamos escolhendo o quê? Nós escolhemos disputar sempre com o nosso irmão, revidar cada ofensa, ou nós estamos escolhendo cooperar com a evolução? E nós estamos evoluindo? Como esse tema que o Evangelho traz, o duelo, como é um tema atual? Porque o tempo todo nós presenciamos isso no nosso mundo de relação. E mais ainda, nós vivemos isso internamente. Mas muitas vezes nós não temos consciência que nós estamos duelando conosco mesmo. Porque a nossa preocupação é sempre, apontar o dedo. Mas esquecendo que nós temos alguns apontados para nós. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz o seguinte: o orgulho é o espinho mais profundo que impede a flor do amor de desabrochar. E aqui no slide, eu tinha colocado uma imagem daquele cactus, que tem um monte de espinho bem proeminente e que saem umas flores amarelas. Vocês já viram? Conhecem esse cactus? Vou só virar aqui para vocês. Não sei se vai dar para ver, ó. Conseguem ver daí? Tá um pouquinho distante, né? Mas, enfim, eu achei... Por que eu trouxe essa imagem? Porque o cactus, mesmo com tantos espinhos proeminentes, ele floresce. Uma flor amarela, lindíssima. Então, olha que metáfora interessante. O orgulho é o espinho mais profundo que impede a flor do amor de desabrochar. O nosso orgulho está impedindo o nosso amor em desabrochar. Já perceberam que quando a gente fala amor, a gente sempre acha que é o outro. O amor ao outro. Não! O primeiro amor é por nós. Nós precisamos ter o alto amor para poder entender como amar o outro. Porque se nós não sermos orgulhosos e não entendermos o que é isso, como a gente vai conseguir amar o outro? A gente vai deixar sempre o espinho do orgulho, pinçar a nossa alma, pinçar o nosso coração. E Jesus, no Evangelho, na verdade, o espírito amigo, ele vem lembrar do seguinte, que pelo golpe desferido pelo ódio,
O que combateria esse ódio? Será que o amor, o sorriso combateria esse ódio? E o que vocês me diriam do perdão? Já paramos para pensar que em muitos atos de duelo falta o perdão? Quando nós não perdoamos o outro, quem é o mais prejudicado? Somos nós. Que nós vamos carregar aquele peso. Será que a falta de perdão está relacionada com o orgulho e com a vaidade? E o que o Cristo vem dizer no Evangelho? Amigos, lembrai-vos, amai-vos uns aos outros. Amar é perdoar. Hoje em dia, nós presenciamos muitos atos de duelos, de brigas, de dissensões, justamente também pela falta de perdão. Porque se o outro se equivocou, se o outro me ofendeu, é sobre o outro. Cabe a mim perdoar. Cabe a mim liberar o perdão. Se o outro não perdoou, é com ele. Mas eu sigo em paz. Eu sigo com a minha consciência tranquila. E eu trago aqui para vocês uma reflexão bem interessante da programação neurolinguística. Olha que legal! A programação neurolinguística, ela nos ensina o seguinte: nós não reagimos ao que acontece, e sim ao significado que damos ao que acontece. Eu vou ler novamente. Nós não reagimos ao que acontece, e sim ao significado que damos ao que acontece. Ou seja, não é o que o outro diz que me fere, é o que eu interpreto o que o outro diz. Vou pegar um exemplo muito atual, WhatsApp. WhatsApp não tem sentimento. Quando você escreve para o seu coleguinha, para a sua esposa, para o seu filho, você simplesmente está colocando o seu sentimento. Mas o outro que recebe a mensagem, ele está recebendo apenas uma mensagem por extenso, escrita. Muitas das vezes o outro interpreta de forma completamente equivocada o que você quis escrever. Quer ver uma coisa simples que já aconteceu comigo? Enviei uma mensagem para o Rubens. Rubens, boa tarde, você pode levar o retroprojetor hoje? Ele me responde, ok. Se eu for uma pessoa melindrada, eu vou falar, caramba, poxa, mas o Rubens não deu nem bom dia. Mas o Rubens nem perguntou se eu estou bem. Para o Rubens foi muito normal ele colocar um joinha ou escrever ok. Mas a Carla se sentiu ofendida. Ou seja, eu dei um significado completamente diferente do que o Rubens escreveu. O Rubens só escreveu ok. A interpretação equivocada foi minha. É sobre mim ou é sobre o Rubens? Não, é sobre mim. Vamos lá pegar um outro exemplo do dia a dia? Quem é casado? Eu ainda não sou. Estou em busca. Quem é casado vive dias maravilhosos ao lado do seu amor. Não tenho dúvidas, porém são dias desafiadores e trabalhosos. Um dia que o seu amor acorda e dá um bom dia menos expressivo, possivelmente você, mulher, vai pensar, caramba, o que eu fiz?
Por que ele me deu um bom dia mais amoroso? Às vezes a pobre criatura do marido não dormiu bem, está cansado do dia anterior, e de repente não deu aquele bom dia tão caloroso, não porque ele não ame sua esposa, mas por qualquer outro significado. Mas ela significou aquele bom dia de uma forma que a deixou triste. Isso acontece com vocês? Não, 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 comigo não acontece, porque eu sou solteira. Então comigo não acontece. Mas nós podemos perceber essas nuances, pessoal, nas redes sociais, na televisão, nas mídias. Porque o tempo todo nós estamos sendo bombardeados com informações. As informações nos chegam muito rápido. E muitas das vezes nós não estamos preparados para um simples ok. E tá tudo bem. Se o outro não está sendo recíproco ao seu perdão, ao seu amor, tá tudo bem. É sobre o outro. Porque o grande barato é nós nos responsabilizarmos pelo que nós estamos construindo dentro de nós. O que nós estamos construindo? O que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita? O que nós estamos aprendendo com Cristo? Há milênios. Nós estamos nesse processo. E até quando nós vamos continuar sendo orgulhosos, sendo vaidosos, não perdoando? O duelo mais atual, impossível. Quando eu recebi esse tema, eu confesso para vocês que eu olhei assim, eu falei, como é que eu vou falar disso? Juro, como é que eu vou falar disso? Aí estava eu, ontem, fui assistir ao estudo doutrinário da Casa com a Irmã, do CEOI, e bateu aquela intuição, Carla, o mais atual hoje é falar o quê? As pessoas estão se duelando de graça. Estão trocando ofensas de graça. O derramamento de sangue que acontecia há milênios continua acontecendo? Continua. De uma outra forma, continua. Mas eu acredito que o maior duelo ele está sendo instalado em nossos corações, coração de forma muito assim, metafórica também falando, está sendo instalado em nossas mentes por um monte de bombardeio de informações que nós nos permitimos assistir. Se você é pouco orgulhoso, você acaba ficando mais. Se você é pouco raivoso, você acaba ficando mais. E você vai nutrindo dentro de você um duelo eterno. Porque não é o que você vê na televisão, não é o que você assiste na rua. É você contra você mesmo. Isso é muito desafiador, pessoal. E Jesus, ele nos traz o tempo todo que são nessas lutas invisíveis que nós precisamos substituir o orgulho e a vaidade pelo perdão ao nosso irmão. Ainda é desafiador? É muita coisa. Muita coisa. É trabalhoso? Para caramba. Muita coisa também. Poxa, mas eu venho à casa espírita, eu tomo passe, eu participo de estudo, eu trabalho na casa espírita, mas quando eu assisto as notícias dos duelos sociais, eu fico com uma raiva. Não assista. Simples. Se você ainda se sente incomodado, não assista. Vai ler um livro, vai estudar, vai praticar o bem, vai fazer um carinho no seu esposo que de manhã não te dá um bom dia tão acalorado? Poxa, mas eu me sinto incomodado com meu irmão que é grosso e ignorante comigo. É sobre o seu irmão, não é sobre você.
continua sendo educado, gentil, compassivo, porque é muito melhor ser ofendido do que ofender. E eu trago, diante de tantas coisas bacanas que a doutrina nos traz, um texto que eu não encontrei o autor, mas eu achei ele tão interessante, ele fez tanto sentido mediante o tema, que eu vou ler para vocês. O duelo não está fora, está dentro. É o velho eu lutando contra o novo eu. É o homem antigo cedendo espaço ao homem renovado. Coragem, meus irmãos, não é enfrentar o outro, é enfrentar a si mesmo. Coragem é calar quando o orgulho quer falar. É perdoar quando o ego quer ferir. É amar quando o mundo quer provar. Então, eu convido vocês a fazer uma escolha no dia de hoje. Quem quer fazer essa escolha comigo, levanta a mão. Ih! Qual vai ser a nossa escolha de hoje? Rubens, você não levantou a mão. Eu vou dar mais uma chance para vocês, tá? Vou fingir que eu não falei. Eu convido vocês a fazer uma escolha comigo na noite de hoje. Quem quer fazer essa escolha comigo? Tudo bem, é sobre você, não é sobre a escolha. Quando será? Vamos lá. Quando o próximo duelo aparecer, qual vai ser a escolha? Escolha não lutar. Escolha compreender. Escolha amar. Quem está comigo agora? Podemos escolher tudo isso? Agora, fica aí o desafio. Escolher é mole. Escolher é Coca-Cola gelada com batata frita. Adoro, gente. Mas colocar em ação. Praticar. Amor em ação. Alguns anos atrás, eu morei na cidade de Manaus. E eu tive a sublime oportunidade de estudar e ser uma trabalhadora do Centro Espírita O Bom Samaritano. E eu vou me falando, eu vou me arrepiando. E nessa casa espírita, de tanta luz, e eu consegui aprender tanta coisa, né? E angariar tantos irmãos queridos. Lá nós desenvolvíamos um trabalho de entrega de quentinha aos irmãos em situação de rua. Na verdade, eu já fazia esse trabalho aqui, sendo co-irmã do Eurípides, e quando eu fui para Manaus, depois que eu entendi, comecei a frequentar melhor a casa no Bom Samaritano, eu consegui instituir esse trabalho. E foi um trabalho que me rendeu muitos aprendizados. E o nome do nosso grupo era exatamente esse, Amor em Ação. Eu lembrei dessa história agora. E nós confeccionávamos as quentinhas quinzenalmente, numa tarde de quarta-feira, e depois do estudo à noite, nós íamos entregar nas ruas do centro de Manaus, principalmente na região portuária. Começamos com uma quantidade pequena e fomos aumentando. Nós entregávamos a quentinha, uma garrafa de água, um pão, agora eu não lembro se nós entregávamos um docinho. E eram noites muito legais, sabe, pessoal? Eram noites assim recheadas de muita fraternidade, de muito aprendizado. E entregávamos também uma mensagem. E quando nós nos deparávamos com os irmãos, normalmente em grupos, nós perguntávamos se eles queriam receber a quentinha, nós perguntávamos se eles aceitavam a mensagem e nós perguntávamos se eles aceitavam fazer uma prece. Alguns aceitavam, outros não, e pasmem vocês, tinha alguns irmãos que pediam para fazer prece. Em uma certa ocasião, próximo da região portuária, do mercado chamado Manaus Moderna, não sei quem aqui conhece Manaus, mas quem conhece vai saber do que eu estou dizendo. Então, próximo do mercado da Manaus Moderna, uma igreja no alto,
uma rampa e um mercado lá embaixo, e uma praça. A visão está tão clara na minha mente. E ali ficavam alguns irmãos assistidos de rua. E nessa ocasião, na época eu estava casada, e o meu companheiro foi entregar uma quentinha para o irmão, e o irmão estava com um caco de vidro, como se fosse uma boca de uma garrafa, sabe? E esse meu companheiro pediu para ele que entregasse para ele o caco, e o irmão não. Eu vou entregar para ela, ou ela seria eu. Aí ele me entregou o caco. Naquele momento, eu não sabia se eu me alegrava ou se eu ficava assustada. E logo na sequência, nós entregamos a quentinha, nos reunimos, desculpa, subimos, nos reunimos da frente da igreja e unidos, através de uma roda de mão dadas, fizemos uma oração. E aquela noite ficou muito marcada no meu coração. Eu continuo me arrepiando, que coisa boa, que é difícil colocar em palavras, é desafiador colocar em palavras como nós somos responsáveis por colocar esse amor que o Cristo nos ensina em ação. Porque naquela noite de hoje, ó, porque na minha mente não é hoje, porque naquela noite de anos atrás, vocês acham que eu não fiquei com medo de receber aquele caco de vidro? Claro que eu fiquei, óbvio que eu fiquei. Me faltou fé? Faltou sim. Porque se eu tivesse fé, eu não ficaria com medo. Mas mesmo assim, eu aceitei aquele caco de vidro, aceitei aquele irmão, joguei o caco fora, subimos e fizemos uma prece. Então, o amor que Jesus nos traz é justamente nós vencermos as nossas más inclinações, nós vencermos a nossa falta de fé, nós vencermos o nosso orgulho, o nosso medo e colocar o amor para vibrar, colocar esse amor em ação. Esse amor que tem que substituir o orgulho, a vaidade e a falta de perdão. E quem se eleva através desse amor não é se achar melhor do que o outro, não. É ser humilde para reconhecer que não precisa se amar mais para poder amar mais o seu próximo. Precisa reconhecer que o maior duelo é consigo mesmo. É o duelo da alma, aquele duelo que dói, que arde. Que no silêncio do seu quarto você chora, porque você ainda tem o orgulho, a vaidade e a falta de perdão arraigar em você. E que você precisa, nessa encarnação, bom, pelo menos eu estou tentando, espero que vocês também, combater essas más inclinações, combater esse orgulho, essa vaidade, a falta de perdão e colocar mais o amor em movimento, colocar mais o amor em ação para que possamos juntos, entrelaçado entre irmãos, exemplificar o que o Cristo veio nos trazer há muitos e muitos anos atrás. E eu tinha colocado como imagem aqui da última tela, não sei se vocês vão conseguir ver, Cristo e eu. Essa imagem aqui foi uma fotografia registrada lá na igreja da Pena, eu sempre confundo o nome, que é ali na freguesia, aquela igreja lindíssima no alto, inclusive vale muito a pena visitar, e tem uma parede com algumas pinturas lindas do Evangelho. E numa das minhas visitas à igreja, eu fiquei encantada com essa pintura. Me ajoelhei próximo, que é Cristo. Imaginem. Eu não sei se vocês assistiram aquele... Me ajudem, aquela série da Netflix, The Chosen. Se vocês ainda não assistiram, fica aqui a sugestão, The Chosen, está no Netflix. Conta, literalmente, a história de Cristo. Eu recomendo muito. Então, agora me veio The Chosen, eu resolvi falar. E Cristo, nesse momento, tragam a imagem do Mestre de Nazaré à tela mental de vocês.
e com Cristo na tela mental de vocês. Que nós possamos, nesse momento, ao findar o estudo da noite de hoje, definirmos. Não é o duelo que nos define. O que nos define é o amor. E o amor de Deus e a misericórdia infinita do Pai por nós vai vencer sempre. Então, na noite de hoje, que nós possamos deixar o amor do Cristo fluir através dos nossos corações e colocá-lo em ação, para que possamos combater diariamente essa chaga do orgulho e da humildade. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, que o Mestre de Nazaré continue abençoando as nossas vidas e que possamos estar aqui sempre, colocando o nosso amor em ação. Que assim se faça.